Com o fim da estiagem e a chegada da primavera, a macro-região pode enfrentar tempestades. A Defesa Civil do Estado de São Paulo prevê calor crescente e chuvas frequentes. Autoridades alertam para atenção redobrada devido ao risco de enchentes e alagamentos. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região e formando opinião, no canal digital da Clube, o tenente da Defesa Civil, Maxwell de Souza, e o agrometeorologista Glauco Cortes. E no nosso núcleo de jornalismo, o engenheiro civil Anderson Manzoli. Maxwell, começando pela Defesa Civil, que capitaneou até agora há pouco os trabalhos da estiagem. Esse ano a seca foi bem menos problemática do que do ano passado, né? Situação caótica que a gente viveu em 2024, só que agora é hora de virar a chave. E novamente a Defesa Civil deve capitanear os trabalhos com as chuvas, os temporais que virão. O trabalho é outro? Olá, meu amigo, um prazer falar com todos os amigos da região de Ribeirão Preto. O trabalho muda o formato, mas a energia, a disposição seguem iguais. Nós já começamos a nos preparar para as chuvas de verão. Semana que vem, no dia 1º de outubro, iniciamos o primeiro treinamento das nossas oficinas da Operação São Paulo Sempre Alerta, a Operação de Chuvas. São uma sequência de 12 treinamentos. Teremos uma jornada de 12 rodadas de treinamento, passaremos também pela região de Ribeirão Preto, levando ali capacitação, conhecimento técnico sobre as atuações da Defesa Civil no que diz respeito às enxurradas, os vendavais, aos deslizamentos de terra nas áreas em que possuem essa condição. E a gente sabe do impacto que causa no cotidiano das pessoas. E esse ano, assim como fizemos com a estiagem, faremos também, de forma inédita, levaremos os kits para os municípios. Ao invés de trazê-los até aqui, fazer as prefeituras virem buscar na capital, levaremos isso ao interior do estado. E aí muda, claro, o kit que compõe, né, para estiagem. São luvas, são abafadores, sopradores para combater o incêndio. E agora muda. Agora é um equipamento de lona, são equipamentos voltados para o período da chuva. Tem bote, tem outros equipamentos. E a gente começa a partir de agora e vamos até novembro nos preparando. Glauco, a gente teve, parece que um regime de chuvas mais interessante nesse 2025, inclusive a estiagem ficou até um pouco abreviada, porque até meados de junho a gente ainda tinha registros de algumas pancadas volumosas, pancadas boas, né? O que a gente pode esperar para o próximo regime que virá ali, principalmente os 2 meses finais do ano e os 2 meses que iniciam 2026? Bom, boa tarde a todos. Esse ano foi realmente muito diferente do ano passado, porque em 2024 nós estávamos, macroclimaticamente falando, sobre o efeito do Laninha no Pacífico. E esse Laninha, ele altera um pouco as condições que nós temos aqui na nossa macro-região nordeste do estado de São Paulo, que é uma redução bastante acentuada das chuvas no período de inverno, chegando até aí 70, 80 dias sem qualquer tipo de precipitação. No começo desse ano, nós partimos para um sistema de neutralidade no Pacífico, que ele continua até agora. Então, o sistema de neutralidade faz com que as estações do ano sejam melhor definidas da forma como nós aprendemos lá atrás, né? O inverno que não tem tanta chuva, mas chove um pouquinho, foi o que nós tivemos. Em algumas situações, uma piora da qualidade do ar devido à baixa umidade. Agora, a tendência é que nos próximos dias as chuvas comecem a retornar para a nossa região, porque vamos entender que a primavera ela é uma estação de transição. Então, o começo da primavera é muito parecido com o inverno e o final da primavera é mais parecido com o verão. Então, a tendência é que nós teremos agora chuvas mais bem distribuídas, mas vamos entender que isso não impede chuvas localizadas, que são as chamadas famosas chuvas de verão, como o Max da Defesa Civil falou, que são as chuvas que causam grande problema e que a gente não consegue prever com grande antecedência, porque elas são formações muito localizadas. E isso pode ocorrer aí da metade da primavera até a famosa águas de março, né, fechando o nosso verão. Anderson, vamos recapitular aqui o que a gente vê no cotidiano do Jornal da Clube. Na seca, a gente tem dificuldades. Nas chuvas, a gente tem dificuldades.
O problema é o clima ou a gestão pública das nossas cidades? Na verdade, o problema nunca é o clima. O clima, ele é um fenômeno natural que ele acontece. O que precisa é a gente adequar a infraestrutura a essa nova realidade. Então, veja, o próprio crescimento dos municípios, ele torna uma infraestrutura que fazia sentido, às vezes, há 30, 40, 50 anos atrás, onde você usava modelos matemáticos, né, para fazer o dimensionamento dessa infraestrutura, da tubulação. Hoje, esses modelos matemáticos, esses dados que se utilizavam, eles precisam ser revistos. Então, nós temos hoje um problema que a infraestrutura não foi planejada, não foi executada, nem os engenheiros, nem os arquitetos, naquela época, tinham como prever que na data presente nós teríamos essas sazonalidades que estamos tendo. Então, quando a gente fala a média pode estar parecida, a gente tem que olhar, na verdade, os picos, né? Então, você tem agora regimes de chuva mais intenso. Então, aquela tubulação que fazia sentido, mesmo ela tendo uma boa manutenção há 40 anos atrás, não faz sentido hoje. Então, não é só uma questão de você dar uma boa manutenção naquilo que você tem, mas sim repensar com a situação atual, com os novos regimes de chuva. Então, isso muda os modelos matemáticos, muda os dados que você usa na hora de fazer a modelagem e repensar essa infraestrutura. Senão, o que nós vamos ter é esse infeliz fenômeno, né? Todo momento que a gente tem o período de chuvas, a gente sabe que vai dar os alagamentos, que vai dar problemas com enchente, e nos períodos de chuva vai faltar água. Então, o que precisa ser feito é uma adaptação dessa infraestrutura para essa nova realidade, e não o contrário. Tenente Maxwell, muito do êxito que se tem no tempo da seca para combater os incêndios se deve a um trabalho de fiscalização. A Defesa Civil age ali quase que como um cérebro participando junto com a Secretaria de Segurança Pública e agindo na fiscalização antes que os incêndios aconteçam. E para a chuva? Porque eu diria o seguinte, nós olhamos para uma Ribeirão Preto e vemos, por exemplo, que os nossos córregos e afluentes estão bastante assoreados, tomados por lixo, por pedras, por deslizamento, por vegetação crescendo. É toda uma água que depois vai transbordar durante os períodos de chuva. Existe um trabalho de uma orientação prévia, de uma fiscalização? Não, existe sim, muito boa a sua pergunta, né? Sempre que antecede o período do verão, a Defesa Civil Estadual faz um chamamento às 645 cidades do estado, no sentido de que as prefeituras façam um trabalho de zeladoria pública. Verifiquem a boca de lobo, verifiquem a limpeza dos córregos, dos rios, verifiquem a questão da calha do rio, se há necessidade de fazer alguma obra de desassoreamento. Mas coisas simples, medidas simples, como a limpeza dos bueiros. É um trabalho do cotidiano para as prefeituras. Mas a gente sempre tem esse cuidado de alertar, de lembrar, né, de revisitar esse tema. Para o cidadão, também um trabalho de zeladoria da sua propriedade. Medida simples, veja, limpar as calhas das telhas ali, né, da cobertura da sua casa, porque as folhas caem, aquilo entope, você só se dá conta que entupiu no dia do temporal, e aí a água acumula sobre o telhado e tudo vem abaixo. Muitos desmoronamentos desses telhados poderiam ter sido evitados, bastasse o morador ter limpado o sistema de drenagem do seu telhado, mas acaba passando despercebido. Então a gente sim tem um olhar para isso, um olhar preventivo. A gente fala disso nos nossos treinamentos, porque por isso que os treinamentos começam em outubro, terminam em novembro, para que dê tempo das prefeituras, das cidades e do cidadão se preparar para a temporada de chuva. Tenente, só mais uma questão. No quesito fogo, foi preciso o trabalho punitivo para que a gente tivesse melhores resultados. Ou seja, os órgãos que trabalham defendendo, como a Defesa Civil e os bombeiros, precisaram da mão pesada do Estado para punir aqueles que botam fogo. No caso das chuvas, é possível fazer algo semelhante? Nós temos um trabalho de orientação, fiscalização, mas a depender do que for feito pelo cidadão é possível. Vamos imaginar uma área de serra, uma área
montanhosa ou uma encosta, onde há supressão do terreno, onde o morador ele escava o terreno para construir casas. Isso fragiliza o terreno, né? E aí ele pode ser punido, sim, com questões ambientais. A própria Polícia Ambiental faz esse trabalho também. Quando nós temos supressão, nós temos uma ferramenta aqui desenvolvida pela Secretaria de Habitação do Estado, em conjunto com a Defesa Civil, trabalho das polícias, um mapeamento por satélite. E a gente consegue observar áreas que estão tendo supressão de vegetação e também áreas de encosta, em áreas próximas de preservação com encosta. Isso tudo é feito também para fiscalizar esses pontos. Isso são medidas que vão ajudando a evitar tragédias durante o verão, como aquelas em São Sebastião, que vitimaram 65 pessoas. E a Prefeitura tem também a sua forma, né, de posturas, a fiscalização de posturas, onde ela pode autuar pessoas que forem flagradas, por exemplo, poluindo os córregos, os rios, jogando lixo à torta e à direita. Isso também é feito pelo pessoal do time da Prefeitura. Professor Glauco, regime de chuvas também diz respeito à nossa economia, né? O Brasil é um grande celeiro exportador de alimentos. O que a gente pode esperar, inclusive, para a produção, para safras, para a economia, interligado aí com o tempo dos próximos meses? Bom, para os próximos meses, como eu havia dito agora há pouco, a tendência é nós termos uma quantidade de chuvas bem distribuídas. E essa distribuição regular auxilia muito os produtores na fase de planejamento. Por quê? Agora, com as primeiras chuvas, os produtores vão iniciar a parte de preparo do solo e aí, finalizada a parte de preparo, vem a parte de plantio, onde precisaríamos ter também no solo uma alta quantidade de umidade para permitir que essas sementes comecem a germinar, principalmente para as nossas culturas anuais, que nós temos aí o amendoim, a soja, o milho, o algodão, que ainda persistem em grande quantidade na nossa região. A chuva tendendo a ser bem distribuída durante o desenvolvimento da cultura vai bem, e aí no final é o contrário, né? No final o produtor pede para que o clima dê uma maneirada, dizendo assim, né, que a chuva diminua um pouco a sua intensidade, para que ele possa fazer o processo de colheita. Existe a previsão aí pelo NOAA, né, o Serviço Norte-Americano de Monitoramento do Oceano, principalmente o Oceano Pacífico, e nós termos o início de um laninha. Esse início de laninha pode, lá para o começo do ano, alterar um pouco o nosso regime de precipitação. Mas vamos imaginar que, se ele começar realmente a se formar, ele vai ter uma pequena intensidade, e isso não deve comprometer significativamente a produtividade, a produção agrícola aqui na nossa região. Glauco, só uma curiosidade, eu sei que o produtor agrícola, eu sei que o pessoal da iniciativa privada usa muito os serviços do meteorologista, sobretudo o agrometeorologista. E o gestor público, ele tem recorrido tanto quanto deveria? Olha, Felipe, isso é uma pergunta um pouco complicada, porque assim, eu vou dizer uma opinião, não, poderia recorrer muito mais. Hoje, num convênio com a Defesa Civil, nós já temos aí o envio de alertas quando existe possibilidade de chuvas intensas para uma determinada região, via SMS do celular, né, com relação à baixa umidade, para que as pessoas comecem a se preparar, para que as pessoas comecem a se abrigar. Mas isso é feito assim com pouca antecedência, principalmente no caso de chuvas extremas, que são aquelas famosas chuvas cumulonimbus, onde nós temos um grande volume de chuva num curto espaço de tempo. E essas chuvas acabam ocorrendo problema que o nosso engenheiro comentou aí agora há pouco. As cidades não estão programadas para isso, porque a microbacia da cidade continua a mesma. Só que a cidade, de 30 anos para cá, teve uma impermeabilização muito maior. E essa impermeabilização faz com que mais água chegue no sistema de drenagem. E por ser um sistema antigo, ele não vai dar conta de tudo isso. Mas o que nós precisaríamos, complementando aí o que o Max da Defesa Civil falou, um processo de conscientização do poder público e também da população em manter os córregos limpos, porque às vezes é muito feio você passar por um córrego, você vê pneu, você vê sofá, você vê geladeira. Não é um
aspecto do lixo, mas a hora que a chuva cai ali, isso é um grande obstáculo para o sistema de fluidez da água. A água não vai fluir ali como deveria. E aí o que acontece? Essa água precisa passar para algum lugar. Vamos começar a ter as enchentes e, infelizmente, depois o culpado acaba sendo o clima. A gente vai falar que choveu muito, mas na verdade não é um excesso de chuva, é simplesmente uma falta de preparo e às vezes uma falta de conscientização. Então o poder público poderia incrementar esse processo de relacionamento com toda a parte da meteorologia. Manzolli, Ribeirão Preto até meados de 2014, 2015 sofreu muito com as enchentes. Quem viveu essa época sabe o prejuízo que traz. Aí agora a gente, nas últimas chuvas, tem visto transbordamento na Jerônimo Gonçalves, na Francisco Junqueira, na Via Norte. Tem muitos córregos e afluentes dando sinais. A enchente é um fantasma ou já voltou a ser uma realidade em Ribeirão Preto? Pois é, infelizmente, em alguns pontos já voltou a ser realidade novamente. E a minha fala vai muito de encontro com o que o nosso colega acabou de falar sobre quando a gente faz uma análise, né, do microclima ali do município. Então, o que acontece? Quando a cidade experimenta essa expansão urbana e isso não é feito sobre o ponto de vista de infraestrutura de forma correta, o que acontece é essa maior impermeabilização da área sem fazer um estudo correto do impacto que isso vai gerar. Então, o que acontece? Várias áreas que nós temos no município que não foram feitas ainda as adequações de infraestrutura, isso não basta só fazer a limpeza do bueiro, você tem que ver que o diâmetro da tubulação que está enterrada lá, ela não dá conta desse novo regime, desse volume de água. Então, fazer a limpeza, claro, é necessário, mas ela vai continuar não dando conta. Então, é necessário se fazer um novo estudo que seja adequado hoje às condições climáticas e ao grau de impermeabilização que a cidade tem e, infelizmente, rasgar as ruas novamente e colocar uma tubulação que ela seja de acordo com a demanda de volume de água que nós temos. Senão, nós vamos continuar tendo todo ano, quando começar o período de chuvas, os problemas recorrentes novamente. Na nossa macro-região, Anderson, também temos Franca, São Carlos. No último verão a gente viu as ocorrências acontecendo em Jaboticabal, em Cravinhos, em Barrinha. Cidades que sofrem cada ano mais também com essas enchentes. A gente sabe que não vai sair dinheiro suficiente dos cofres públicos desses municípios. Não seria o caso de uma força-tarefa, não seria o caso de chamar a atenção coletivamente do governo federal e estadual? Com certeza, porque veja, o prejuízo ele já existe. Então, quando a gente fala fica caro fazer, eu volto à seguinte pergunta: e quanto custa não fazer? Quanto já está nos custando não fazer essas obras? Porque veja, todo ano a gente volta a tocar no mesmo assunto, dos mesmos problemas e contabilizando prejuízos cada vez maiores. Quando a gente fala, né, nossa, mas agora eu vou ter que abrir, trocar tubulação, isso vai custar X, se a gente vê o que já se gasta por não se fazer essas obras em 2, 3 anos, você já teria pago, né, essa obra para fazer ela agora e evitar o problema, evitar que todo esse transtorno e esse prejuízo surja nos próximos 5, 6 anos. Então, na minha opinião, na verdade, não é que fica caro, não é que é um gasto de dinheiro, é uma economia. Nós estamos falando de dinheiro público e se ele for bem utilizado, o que você gasta agora, você economiza muito mais nos próximos anos. Então, não vejo como gasto, eu vejo como economia. Tenente Maxwell, rapidamente, dicas de ouro para o pessoal nos casos de alagamentos e enxurradas fortes nos meios urbanos. O primeiro ponto é ficar atento aos alertas, né? O professor disse bem, a Defesa Civil tem um sistema de alertas. Agora a gente consegue alertar o celular de todo mundo que estiver numa área de risco, sem necessidade de cadastro. Quando for uma chuva severa ou uma chuva extrema, a gente identifica nos radares e alerta. Lembrando que chuvas de verão, como o professor disse, as chuvas convectivas são mais difíceis de alertar com antecedência, porque elas se formam de forma bem momentânea, mais difícil de identificá-las previamente. Mas para o cidadão, está trafegando na cidade, se deparou com uma área alagada, não passe. Gente,
30 centímetros de água, metade da roda do seu carro. Você entrou, aquela lâmina de água vai te arrastar. Você vai perder a direção do veículo e vai parar dentro de um córrego. E aí vai ser tarde demais. A pé, está caminhando, não entre. A água na altura do tornozelo já pode te derrubar. É uma pressão muito grande, uma violência da água, a força da água. E aí, claro, durante esses temporais, nada de ficar andando na rua, mexendo no celular, porque pode acabar sendo atingido por um raio ou uma árvore. Então também não é bom ficar parado do lado das árvores durante os temporais. Glauco, para a gente concluir, os eventos um pouco mais dramáticos ou um pouco mais extremos, tanto de seca quanto de chuva, eles são tendência para os próximos anos? Não, Felipe, nós não podemos classificar isso como efetivamente sendo uma tendência, porque vai muito numa conjuntura de macroclima, como eu comentei anteriormente. Então, nós temos anos que são mais propícios à seca, a Defesa Civil acaba tendo mais trabalho, como foi o ano passado, anos com relação à seca mais tranquilos, e com relação às chuvas oriundas de frentes frias, que são aquelas chuvas que normalmente chove no estado inteiro, são chuvas mais brandas, às vezes elas são um pouco mais intensas quando elas chegam, né, que tem aquela mudança do tempo, mas depois elas são mais suaves. Nós precisamos ficar atentos a essas chuvas convectivas, as famosas chuvas de verão, chuvas muito fortes, de grande intensidade, que normalmente ocorrem da metade da tarde até o início, metade da noite, que essas são realmente as que vão causar muito estrago. Então, não são previsíveis e não dá para classificar isso como sendo uma tendência, que nós vamos ter sempre, tá? Anderson, engenharia é profissionalismo e planejamento. Gestor público que não age assim com as obras públicas precisam começar a ser responsabilizados no próprio CPF? Com certeza, veja, quando você faz um projeto de engenharia, que ele contempla realmente não só engenharia, mas como arquitetura, ele deve contemplar todos os parâmetros, deve ser feito todas as análises. E quando isso não é feito, nós acabamos colhendo os problemas que a gente vê aí, né? Que, por exemplo, poderiam ser evitados a maioria dos problemas que nós citamos aqui poderiam ter sido evitados com bons projetos, não só a manutenção preventiva, mas já a substituição, né, dessa infraestrutura fazia sentido lá atrás, não faz mais hoje. Se já tivesse sido substituído quando isso foi percebido há uns 6, 7 anos atrás, não teríamos tendo esses problemas hoje. Participaram desta edição do Jornal da Clube no canal digital o Tenente da Defesa Civil, Maxwell de Souza, e o agrometeorologista Glauco Cortez. E no nosso núcleo de jornalismo, o engenheiro civil Anderson Manzoli. A todos o nosso muito obrigado.